Alô, pessoal. Agora uma pergunta curiosa, né? Uma provocação. Ô professor Edinaldo, como é que eu obtenho duas figuras semelhantes congruentes? Bom, duas figuras semelhantes congruentes você obtém através das transformações isométricas. As isometrias que nós estudamos no capítulo deixa eu ver aqui o capítulo, viu, gente? No capítulo 8. Lembra da aulinha de isometrias? Né? Aqui, ó. Né? Através de uma transformação isométrica, através da isometria, você obtém figuras semelhantes, congruentes, podendo ser simetria de translação, de reflexão, de rotação, de reflexão deslizante, tá certo? Não é verdade? Agora, se você quiser obter duas figuras semelhantes que não são congruentes, que uma é ampliação ou redução da outra, você tem que utilizar outro tipo de transformação, porque vai alterar as medidas. Então não é isométrica, as medidas dos elementos lineares homólogos não permanecem iguais. Aí essa transformação é chamada de homotetia. E como é essa tal de homotetia? Bom, eu gostaria que vocês tivessem muita paciência agora. Pois bem, então, a homotetia é uma transformação geométrica através da qual você pode obter figuras semelhantes que não são congruentes. Então imagine que você tem aqui um quadrilátero. Vamos bem devagarzinho, muito cuidado nessa hora. Imagine aqui um quadrilátero, tá bom? Um quadrilátero. E que você queira obter outro quadrilátero semelhante a esse, tá certo? Porém, não congruente. Se você quer outro quadrilátero semelhante a esse e que não seja congruente a ele, ou você amplia ou você reduz. Para ampliar ou reduzir, você tem que ter uma transformação homotética, uma transformação que é chamada de homotetia. Existem dois tipos de homotetia. Existe a homotetia direta e a homotetia inversa. Vamos utilizar aqui a homotetia direta. Legal? Homotetia direta. Não antes, vamos dizer que esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui é de 70 graus, esse ângulo aqui é de 90 mais 70, 160, esse ângulo aqui é de 80 graus, né? E 90 mais 70, 160, com 280, com 80, 90 mais 70, 160, mais 80 graus, 240, e como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, esse ângulo aqui teria que ser de 120 graus. Apenas conferindo, 120 graus mais 80 graus, 200 graus, 200 graus mais 90 graus, 290 graus, mais 70 graus, 360 graus. Perfeito. Vamos dizer que esse vértice é o vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Admitamos que eu queira ampliar esse quadrilátero através da homotetia direta. Aí o que é que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é obter aqui um ponto O. Esse ponto poderia ficar em qualquer lugar do plano. Eu coloquei ele aqui
porque teria que escolher algum ponto, e a partir desse ponto eu vou representar todas as retas que passam por esse ponto e que passam também pelos vértices do meu quadrilátero. Então essa é a única reta do espaço que passa pelo ponto O, que é o meu centro de homotetia, e que passa também pelo vértice A. Essa é a única reta do espaço que passa pelo centro de homotetia e passa também pelo vértice B. Tenham paciência, calma, muita calma nessa hora. Esta é a única reta do espaço que passa pelo centro de homotetia O e passa também pelo vértice C. Legal, gente? E essa é a única reta do espaço que passa pelo centro de homotetia O e passa também, tá dando para ver bem direitinho, Gustavo? Pelo vértice D. Agora vamos ampliar o nosso quadrilátero. Se você vai ampliar, você tem que ter uma escala de ampliação, que é a nossa razão de semelhança. Você pode ampliar esse quadrilátero 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas devido aqui ao tamanho do quadro, que é pequeno, eu vou ampliar 2 vezes. Aí a escala de ampliação é de 1 para 2. Escala de ampliação ou razão de semelhança. Aí veja a técnica como é simples. Você poderia utilizar uma régua, mas eu prefiro utilizar um compasso para medir os comprimentos. Aí eu pego a distância do centro de homotetia O ao vértice A e duplico, obtendo aqui o ponto A'. Esse ponto A', ele está na mesma reta que passa por A, que passa pelo centro de homotetia, e a distância de A' para o centro de homotetia é o dobro da distância de A para o centro de homotetia. Vamos reproduzir esse mesmo trabalho agora com os outros vértices. Eu pego a distância do centro de homotetia ao vértice B e nessa mesma reta eu pego uma vez, 2 vezes e obtenho aqui o ponto B'. E a distância do ponto B' para o centro de homotetia é o dobro da distância de B para o centro de homotetia. Vamos fazer o mesmo com o vértice C. Pega a distância do centro de homotetia O ao vértice C e duplico. Uma vez, 2 vezes. Aí obtenho aqui o ponto C'. E o mesmo agora com o ponto D. A distância de O para D, uma vez, 2 vezes. E duplico. Aí eu obtenho aqui o ponto D'. Legal? Então veja, no nosso quadrilátero inicial você tem o lado DC. Na ampliação, você vai ter D', C'. No quadrilátero original, você tem o lado CB. Na ampliação, C', B'. No quadrilátero original, AB. Na ampliação, A', B'. No quadrilátero original, AD. Na ampliação, A', D'.
Aí, esse quadrilátero vermelho, que eu estou achurando o seu interior, ele é uma ampliação do quadrilátero preto na escala de 1 para 2. Por sinal, do preto para o vermelho, você amplia. E do vermelho para o preto, você reduz. Se a escala de ampliação é de 1 para 2, a escala de redução é de 2 para 1. E os ângulos? Se esse ângulo aqui mede 90 graus, elementos angulares homólogos permanecem com suas medidas iguais. 90 graus, 90 graus. 120 graus, 120 graus. 80 graus, 80 graus. Nas transformações homotéticas, as medidas dos ângulos homólogos correspondentes são preservadas. Se esse ângulo é de 70 graus, esse ângulo é de 70 graus. Agora, admitamos que os lados desse quadrilátero fossem: esse lado mede 1, esse lado mede 3, esse lado mede 4, esse lado mede 2. Como a escala de ampliação é de 1 para 2, se esse lado mede 3, este aqui medirá 6. Se esse lado mede 1, esse aqui vai medir 2. Se esse lado mede 2, o homólogo correspondente a ele mede 4. E se esse lado mede 4, o homólogo correspondente a ele mede 8. Então, em ordem crescente dos lados, 1, 2, 3, 4. E como a escala de ampliação é de 1 para 2, 2, 4, 6 e 8. Sensacional. Não é lindo, gente? Maravilhoso, não é? Os elementos angulares homólogos mantêm as medidas iguais. E os elementos lineares homólogos são proporcionais. Há proporcionalidade entre os elementos lineares homólogos e não há proporcionalidade entre os elementos angulares. Se, por exemplo, essa diagonal na redução que liga C a A mide 5, a diagonal homóloga que liga C' a A' vai medir 10, porque a razão de semelhança é de 1 para 2. Cada unidade linear na redução corresponde a 2 unidades lineares na ampliação. Nessa diagonal da redução, eu tenho 5 unidades lineares. Na diagonal homóloga da ampliação, eu tenho 5 unidades de 1 e aqui 5 unidades de 2, que é 10. Sensacional. Agora, existe uma outra forma de homotetia, que é chamada de homotetia inversa. Vamos para lá, Gustavo, porque eu acho que eu não quero ficar onde a gente projeta. Vamos ver. Eu acho que é bem aqui assim, né? Aqui assim, não é? Ao fio. Eita, pronto. Vamos lá. Agora imaginemos o seguinte. Que você tem aqui, para facilitar o nosso trabalho e andar um pouco mais rápido, um triângulo. Um triângulo qualquer. Pode até ser um triângulo escaleno.
que tem os três lados com medidas diferentes. Está aí um triângulo escaleno. Ok, gente? Um triângulo escaleno. Esse lado aqui mede 3, esse lado mede 5 e esse lado mede 7. Esse ângulo é alfa, esse é beta e esse é teta. E eu estou querendo agora ampliar esse triângulo. Eu estou querendo agora obter um triângulo semelhante a esse. Onde esse é o triângulo original e o que eu vou obter é a sua ampliação. Só que eu quero que agora a homotetia seja uma homotetia inversa. Vamos ver? Então, se esse ponto O for o nosso centro de homotetia, o processo, a transformação homotética inversa é análogo à direta. Vértice A, vértice B, vértice C. Então esta é a única reta do espaço que passa pelo vértice A e que passa também pelo centro de homotetia. Esta é a única reta do espaço que passa pelo vértice B e passa também pelo centro de homotetia. Alguns de vocês, vai depender muito de onde você estudou, pode ter aprendido essa técnica chamada de transformação homotética nas aulas de desenho da sua escola, no ensino fundamental. Aí vamos ver agora processo análogo. Pega a distância do vértice A ao centro de homotetia e na mesma reta que passa pelo vértice A e pelo centro de homotetia, na semirreta oposta ao centro de homotetia, você pega 1, 2. Porque a escala de ampliação é de 1 para 2, né? Até porque se eu botasse de 1 para 3, de 1 para 4 ou de 1 para 5, de certo não iria caber no quadro. Aí você obtém aqui o ponto A', e a distância de A' ao centro de homotetia é 2 vezes a distância de A ao centro de homotetia. Essa distância de A ao centro de homotetia cabe 2 vezes. Uma vez, 2, na distância de A' ao centro de homotetia. Vamos fazer o mesmo com o vértice B? Vamos. Pega a distância de B ao centro de homotetia, uma vez, 2 vezes. Aí aqui está o ponto B'. Pega a distância de C ao centro de homotetia, uma vez, 2 vezes. Aqui está C'. Conclusão, você tem aqui o segmento AB na ampliação, A', C'. Tem aqui o segmento,
AC, A', C'. AB, A', B'. E BC, aliás, BA, B', A'. Aí esse triângulo vermelho é uma ampliação do triângulo preto, que foi feita através da homotetia inversa, e a escala de ampliação é de 1 para 1. E por que é que essa homotetia é chamada de inversa? Porque veja que há duas inversões de sentido. O vértice A, que estava em cima, vem para baixo. O vértice C, que está embaixo, foi para cima. Então, tudo que está acima, na homotetia inversa, vai para baixo. Tudo que está abaixo, na homotetia inversa, vai para cima. Mas são duas inversões. O vértice B aqui estava à esquerda e aqui ele fica à direita. Agora, os ângulos homólogos correspondentes se preservam. No vértice C, θ. No vértice C', θ. No vértice A, beta. No vértice A', beta. No vértice B, alfa. No vértice B', alfa. E os lados, como a escala é de 1 para 2, 3, AB mede 3. A linha B', mede 6. AC mede 7. A linha C' mede 14. BC mede 5. B', C' mede 10. Elementos angulares homólogos com medidas respectivamente iguais e elementos lineares homólogos com medidas proporcionais. Sensacional, porque 7 vezes 2 dá 14, 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 2, 10. Não é? Agora veja que curiosidade. Você se lembra que ponto é esse aqui? É um ponto que está na reta que passa pelo vértice A e pelo centro de homotetia, e a distância dele ao centro de homotetia é o mesmo de A. Então esse é A'. Analogamente, este aqui é C' e este aqui é B'. Aí este triângulo, deixa eu achar um lápis azul aqui. Azul, achei. Então, este triângulo azul A', B', C', aliás, né? A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, ele também é semelhante ao preto. Só que a escala do preto para ele é de 1 para 1. Então eles são semelhantes e congruentes. Esses dois aqui são semelhantes e não são congruentes. O ponto O é um centro de homotetia entre o triângulo preto e o vermelho. O ponto O é um centro de homotetia inversa entre o preto e o azul. Só que como o preto e o azul são congruentes, esse ponto para o preto e o azul é centro de homotetia e centro de simetria. Por sinal, simetria central ou simetria de rotação
180 graus. Já para o preto e o azul, ele é um centro de homotetia inversa e não é centro de simetria. E para o azul e o vermelho, esse ponto O é um centro de homotetia direta. Então, preto e azul, semelhantes e congruentes. Preto e vermelho, semelhantes e não congruentes, porque o vermelho é ampliação do preto e o preto é redução do vermelho. Para o azul e o vermelho, esse ponto é centro de homotetia direta. Para o preto e o vermelho, esse ponto é centro de homotetia inversa. Para o preto e o azul, esse ponto é centro de homotetia inversa e é centro de isometria, e o tipo de isometria é simetria inversa ou de rotação 180 graus. Sensacional! Outra coisa que eu queria que você notasse, considere o preto e o vermelho. Quando a homotetia é inversa, o centro de homotetia fica entre a redução e a ampliação.